Estamos de volta com a Programação Nacional. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a especialista em suicídios Camila Olmos e a advogada criminal Carolina de Filipe. Nós estamos falando essa questão do suicídio, do bullying. Ficou uma pergunta aqui, como é que fica essa situação se a gente consegue, você até falou, né, Carol, no intervalo, como é que a gente consegue bloquear e fiscalizar melhor os nossos filhos? Vamos dar algumas, nesse último bloco, algumas ações práticas. Sim. Eu acho que uma analogia que se fala muito no direito digital, né, é o seguinte: você não permitiria que uma criança usasse uma panela de pressão sozinho, permitiria? De forma alguma. Né? Você vigiaria. E muitas vezes... Deixaria. Ou nem deixaria. E muitas vezes hoje nós temos crianças tendo acesso a computadores, tablets, celulares, sem essa vigilância, com os pais não pensando nesse perigo que traz. E aí a gente diz o seguinte, né? Quando dar o acesso a um celular para uma criança? Eu costumo dizer, a gente costuma ouvir no direito digital, que o celular, todo brinquedo tem pelo Inmetro selo obrigatório, né? O celular não tem selo, porque ele não é brinquedo. E se ele não é brinquedo, ele não podia estar na mão de criança. E se ele está na mão de criança, isso precisa ser vigiado. E é muito triste quando a gente pensa que hoje nós temos muita tecnologia para vigiar, para colocar filtros no que os seus filhos vão ver, na faixa etária dos vídeos que ele vai assistir. E apenas 28% dos pais hoje usam esses filtros. Então, nós temos 70% das crianças com as portas desse mundo perigoso abertas para elas. Bom, Camila, qual o papel da família durante o tratamento psicológico de uma pessoa que tem essas tendências suicidas que a gente estava falando aqui nos outros blocos? Tem como eu voltar um pouquinho no que ela está dizendo? Tem, tranquilo. Aí eu faço a pergunta novamente. Eu só queria dizer que, diante do que a Carolina está apontando, e é muito relevante, está havendo um grande distanciamento emocional. Se a gente tomar como exemplo a criança enquanto bebê, por que a mãe consegue discriminar o choro de fome do choro de dor? Né? Verdade. Por quê? Por conta das suscetivas, né? Dos suscetivos choros, então assim, tem a ver com a convivência, né? E aí com um grau de atenção e percepção. Se nós usarmos isso como exemplo, o quanto os pais estão atentos, o quanto os pais estão convivendo. Então, observar os sinais que os filhos vão dando, as mudanças de comportamento, né? Observar e bloquear as fontes de tecnologia, né? Isso é muito importante para começar a ter uma prevenção diante de situações que o jovem não deveria estar enquadrado. Aquela ideia de que o garoto já é grande, poxa vida, ele já se vira sozinho, olha que bacana, olha que bonito. Né? E às vezes a gente acaba deixando de vigiá-lo em alguns pontos que podem simplesmente cair de marapuca. Um ponto que os pais sempre falam, eu ouço muito dos pais em orientação de pais, é assim, mas os outros amigos têm. E ele se compara aos outros amigos. O ser humano é um ser de comparação e muitas vezes não quer se sentir menos que o outro. Só que nós somos diferentes, provenientes de famílias diferentes e ser diferente é positivo. Eu sempre instruo os pais a falarem, seu amigo tem, que bom para ele. Aqui nós temos outros valores, né? Qual a idade certa? Na minha visão, quanto mais puder ser adiado, melhor. Porque a infância é uma fase única. Nós temos pouco tempo para ser crianças e muito tempo para sermos adultos, né? E nessa questão que eu levantei, qual o papel da família durante o tratamento psicológico de uma pessoa que tem tendências suicidas? Bom, o papel da família é observar também as reações que a pessoa com ideações suicidas tem, né? A mudança de humor, a mudança de atividades que antes eram prazerosas passam a não ser mais. O papel da família é ouvir. Essa pessoa já deve estar se julgando muito para ser julgada, né? Faz assim, faz isso. Muitas vezes ela quer ser ouvida. Existem duas perguntas chaves que eu diria assim, aonde dói e como eu posso te ajudar? Né? Isso é muito importante, porque a pessoa se sente pertencente a uma família, porque ela está com uma falta de senso de pertencência e ela precisa se sentir pertencente a algo.
enquadrar num tratamento psiquiátrico e psicológico. Por quê? Porque o tratamento psiquiátrico, ele vai na regulação orgânica do corpo, na alteração química do corpo. Enquanto o tratamento psicológico, a psicoterapia, ela vai nas causas, nos motivadores, né, na falta de sentido do existir. E muitas vezes a família é envolvida em uma terapia familiar. E quando já, infelizmente, ocorre a fatalidade, os enlutados, como ficam? São as pessoas que já perderam, né, um ente querido. Os enlutados merecem muita atenção, porque a morte por si só, né, muito dolorosa, mas diante de uma morte de um acidente, de uma doença, nós vamos nos habituando a ter respostas, né? E conseguimos ir vivendo o processo de luto diante das respostas. Nós precisamos disso para nos autorregular e seguir a vida. Já num processo de estar diante de um ente querido que perdeu alguém pelo suicídio, o processo de luto é muito mais demorado, porque as respostas não vêm. E tem sentimentos muito ambivalentes que vêm à tona. Raiva, revolta, ao mesmo tempo culpa, aonde eu poderia ter ajudado, que sinais que eu não vi, o que eu poderia ter feito. E isso tudo demora muito mais tempo para ser digerido, quando se consegue, né? Carol, para nós encerrarmos, existem atividades saudáveis que a gente pode promover em família, né, ou nas escolas? Sem dúvida nenhuma, para barrar né? toda essa situação? Isso, nós precisamos tirar nossos filhos do quarto, né? Nós precisamos, a tecnologia, ela está aí para nos servir, para trazer coisas boas, mas ela não pode mandar em nós e nas nossas atitudes, né? A gente precisa mostrar quem manda e a gente precisa trazer os nossos filhos para perto de nós, para que a gente possa ter essa vigilância de maneira saudável e carinhosa, afetuosa. Eu acho que se eu tenho alguma coisa para falar num encerramento, é dizer que todos esses problemas de baleia azul e essa questão da instigação ao suicídio, ela é muito menos um problema jurídico e muito mais um problema de afeto, de pertencimento, como a Camila falou. Então, eu acho claríssimo que o direito pode fazer muito pouco por essas questões, e uma coisa que eu gosto de dizer é que, assim, só o relacionamento salva, né? Então, só se nós estivermos muito atentos e cuidadosos com essas nossas crianças, não existe bloqueio tecnológico, proibição de celular, punição jurídica que vá ser maior ou mais eficaz que o relacionamento. É o relacionamento que vai salvar os nossos filhos. Sim. É isso mesmo. E quanto a isso, também é importante nós dizermos o seguinte, que não é o jogo da baleia azul que mata uma pessoa, é esse desaquecimento emocional, essa falta de convivência, essa falta de afeto. E eu queria também deixar uma mensagem final, que todos nós vamos passar por situações diversas, né, e recorrentes na vida de dor, né? Só que tem um filósofo chamado Sartre, e ele disse uma frase que traduz muito o que a gente está falando aqui hoje. Ele diz assim, não importa o que fazem conosco, importa como nós vamos lidar com o que fazem conosco. E assim nós encerramos o Ação Nacional de hoje. Obrigado a Carol, obrigado a Camila pela presença e obrigado a você que esteve conosco até este momento, aqui na Programação Nacional, que volta na semana que vem com mais um tema a ser debatido aqui. Até lá.